Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz para comparar frações, tá? Então, seguindo esse exemplo aqui, então aqui nós temos uma representação da fração 2 sextos, da fração 3 sextos e da fração 4 sextos, né? Considerando esses objetos aqui como sendo objetos de mesmo tamanho. Então aqui eu consigo, usando o visual, né, o desenho, eu consigo comparar facilmente essas frações. Eu sei dizer, por exemplo, que 3 sextos é maior do que 2 sextos, né? Porque o desenho aqui que eu pintei 3 quadradinhos é maior do que eu ter pintado apenas 2 quadradinhos. E eu consigo dizer que o 4 sextos é maior do que o 3 sextos, porque eu pintei mais quadradinhos, certo? Então, sempre que o denominador das frações for o mesmo, basta eu olhar para o numerador para ver se a fração é maior ou menor uma que a outra, né? Por exemplo, 4 sextos eu consigo dizer que é maior que o 3 sextos, que é maior do que o 2 sextos, né? Da mesma forma, eu sei que o 3 quintos é menor do que o 4 quintos, né? Porque o denominador é o mesmo, então o 3 é menor que o 4, logo o 3 quintos é menor que o 4 quintos, tá? Então, quando o denominador é o mesmo, é bem tranquilo de estar comparando as frações. Agora, o que acontece quando os denominadores não são iguais? Por exemplo, como é que eu vou saber se o 3 quintos é maior ou menor do que o 2 sextos? Né? Olhando assim, a princípio, eu não consigo saber. Tá? Eu não posso fazer essa comparação da maneira que está. O que eu vou fazer? Eu sei que se os denominadores, por um acaso, fossem iguais, eu saberia resolver, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar frações equivalentes a estas, mas que tenham o mesmo denominador, certo? Então, por exemplo, vamos procurar frações equivalentes ao 3 quintos. Como é que eu faço para encontrar frações equivalentes mesmo? Basta multiplicar por qualquer número, né? Se eu multiplicar o 3 quintos por 2, o que vai dar? Vai dar 6 décimos, né? Se eu multiplicar por 3, vai dar o quê? 9 quinzeavos. Se eu multiplicar por 4, vai dar o quê? 12 20avos. Se eu multiplicar por 5, vai dar 15 25avos. Bom, já deu algumas aí. Vamos fazer agora por 2 sextos, só para ver se a gente encontra alguma coisa que nos chame a atenção aí. O 2 terços eu vou multiplicar por 2, vai ficar 4 sextos. Se eu multiplicar por 3, vai ficar 6 nonos. Se eu multiplicar por 4, vai ficar 8 dozeavos. Se eu multiplicar por 5, vai ficar 10 quinzeavos. Certo? Ah, mas agora, olhem só. Essa fração aqui, ó, tem denominador 15. E olha para essa aqui, ó. Também tem denominador 15. Certo? Então, olha só. Como são frações equivalentes, eu sei que o 10 quinzeavos é igual ao 2 terços. Então, eu posso usar o 10 quinze ao invés de usar o 2 terços. A mesma coisa aqui. O 9 quinzeavos é equivalente ao 3 quintos. Então, eu posso usar o 9 quinzeavos. Então, qual que é maior? O 9 quinzeavos ou o 10 quinzeavos? Agora, com o mesmo denominador, a gente vê, né, que o 9 é menor do que o 10. Então, essa daqui é menor do que essa daqui. Portanto, o 3 quintos é menor do que o 2 terços. Então, a gente coloca aqui o símbolo de menor. Tá? Então, é isso que a gente vai estar usando sempre para comparar frações. A gente só consegue comparar se o denominador é o mesmo. Se o denominador não for o mesmo, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar frações equivalentes até encontrar alguma
que tenha o mesmo denominador. E aí a gente compara essas novas frações encontradas.